Oi, estamos aí de volta. É, E agora começando um outro quadro, né? Que eu tô chamando de cotidiano. Ele vem de várias inspirações, pessoas que passaram na minha vida, trouxeram aí algumas ideias e não é que hoje essas sementes estão aí produzindo algo, né? Enfim, elas cresceram e chegaram aqui. E aí, o que que é esse quadro cotidiano? Agora eu vou começar a trazer aqui um pouco mais sobre sentimentos, né? Eu venho falando que os sentimentos são poderosos momentos, sensações, né? Que nos unem e acredito serem formas da gente perceber o quanto a gente próximo, enfim, o quanto a gente é similar um ao outro e aos poucos voltar esse nosso olhar para essa convivência mútua, né? Nada de errado com o individualismo e com os momentos a sós, mas eu creio que essa compreensão do ser humano que nós somos, né? E de como nós funcionamos. Isso faz com que eu consiga ter mais paciência com o próximo, que eu tenha compaixão, né? E que eu compreenda que exigir do outro, ter expectativas em cima do outro, tudo isso pode ter seus problemas, porque não é tão fácil assim, né? E aí eu fiquei pensando com qual sentimento, qual momento, sei lá, que eu vou começar aqui. E quando eu tava refletindo aqui para fazer o vídeo, o que veio foi do momento específico na minha vida em que eu tive ali um mix de tristeza com raiva, com o que fazer, né? Uma certa insegurança, descrença, e caramba, ficou tipo uma bola de neve, né? Mas quando é que foi que isso aconteceu, né? Acredito que a grande maioria das pessoas se mova num propósito de fazer algo melhor, né? Dentro aí do seu ponto de vista, melhorar uma situação, seja para si próprio, seja para um grupo de pessoas, né? E foi sempre assim que eu segui. Acreditava que a forma como eu executava o meu trabalho, né? Que enfim, era uma forma adequada de expor ali as minhas habilidades, de ser criativa, de trazer ao mundo aí inovações, porque uma coisa tá clara para todo mundo, é muito óbvio, que não tá legal, não tá, né? Se tivesse, eu creio que não teria nesse mundo pessoas morrendo de fome, né? De sede e de outras situações de saúde bem precárias, né? Então, quando eu trabalhava e ainda que eu estava também numa área mais pública, né? Mas ainda assim, eu trabalhava sempre pensando em fazer algo, né? Em melhorar a situação. Não, se eu trabalhar legal, se eu me aprimorar, se eu me dedicar, eu vou conseguir trazer aqui para essa nossa realidade uma melhora, né? E chega um momento na minha vida em que eu não estava bem de saúde. Hoje eu consigo ver claramente isso. Na época nem tinha tanta noção,
mas eu já estava um pouquinho perturbada em razão do ritmo todo, né? Esse ritmo acelerado que destoa a gente um pouco de um ritmo mais natural, né? Mas enfim, e a vida me abriu caminhos, né? Eu me coloquei em caminhos que me tiraram um pouco dessa bolha onde eu vivia e foi expandindo o meu conhecimento, né? Foi enquanto eu fui fazer um estudo em que eu parei de olhar só para São Paulo, parei de olhar só para o Brasil, comecei a ver como que as coisas estavam acontecendo no mundo e teve um certo momento em que eu ali no meio dos meus estudos, né, e como eu já comentei aqui, eu tenho, né, um direcionamento para a área de meio ambiente. Ali eu tive acesso a alguns relatórios, né, relatórios assim mundiais, enfim, que eles falam um pouco sobre a situação da biodiversidade, então dos animais, das plantas, o, os riscos, enfim, tem inúmeros relatórios aí que dizem como é que a situação tá. E eu lembro de assim cair a lágrima sem eu nem pensar em chorar ao ler o quão ruim a situação tá, né? O quantos animais nós já extinguimos, né? O quanto de vegetação nós já destruímos, né? E aquilo me fez pensar assim, caramba, a história que estão me contando, ela não é verdadeira, né? No sentido de que como é possível que a gente sabe de todos esses problemas e ainda assim a gente continua a piorar e piorar e a perspectiva é que piore. Não fecha muito bem essa conta, né? E aí que eu me compreendi numa situação de meu Deus, sabe? Eu tô cansada, eu tô exausta, eu dedico a minha vida ao trabalho e por mais que eu busque trazer ao mundo aquilo que é melhor, o melhor, né, do meu ponto de vista, parece que essa onda aqui, ela tá vindo com força, né? Ela ainda aí prevalece com força no sentido de que é decepção, né? Acho que essa é a palavra, decepção. E comecei então a me questionar se esse era o caminho certo para eu trazer aquilo que eu buscava trazer, de que valia todo esse trabalho que eu estava fazendo, se ele era só mais uma peça no quebra-cabeça, só mais uma engrenagem no sistema, o que poderia ser feito, né? E eu imagino, tenho ouvido também de não só colegas de profissão, mas de amigos, enfim, pessoas que eu conheço da minha faixa etária, assim, de que não tá muito legal e a gente não vê que tem esse avanço para algo melhor, nos faz questionar, cara, e aí, o que que é que a gente vai fazer, né? Nos questiona se a gente é bom o suficiente, se a gente é ingênuo demais, enfim, começa a vir aquela porrada de questionamento e, como eu já falei por aqui, eu acho tudo isso maravilhoso. Hoje eu consigo ver que os questionamentos são as melhores coisas que podem acontecer na nossa vida, porque eles nos ajudam, né, a orientar esse pensamento. Então, como é que a gente segue em frente, o que é que a gente faz. E esse foi um momento marcante para mim, né? Um momento em que realmente eu sobrepesei o meu estado, né,
físico, a situação assim que eu me encontrava que não era uma situação legal, não diria que era uma qualidade de vida, por mais que por fora tudo parecesse que estava bom, por dentro não estava, né? E foi indo atrás dessas respostas que eu fui tirando algumas cargas das costas e abrindo espaço para conhecer esses novos caminhos, que eu creio que todos nós podemos fazer isso, né? Então, no último vídeo comentaram sobre, né, a falta de coragem, mas a intenção de fazer uma mudança na vida. E é isso. Vontade, vai, que chega, né? Não tem como dizer como é que chega, se chega de um jeito, se chega de outro. Isso tudo é algo que você vai precisar estar atento, né? E perceber como que as coisas vão mudando ao seu redor. Mas pronto, acabei tentando aqui falar um pouco sobre o sentimento, mas sem entrar muito nos detalhes do que aconteceu, porque eu imagino que outras pessoas podem também se sentir assim, mas em situações diferentes, né? E não tem por que uma palavra, uma situação, um estereótipo afastar a gente, se a gente já tem algo assim dentro de nós que nos une. E é isso. Então, começamos aí esse novo quadro. Tô animada porque eu adoro falar sobre sentimentos. É uma coisa cotidiana para mim. Essa autoobservação é algo que eu pratico e que eu acredito que traz para cá o meu melhor. E é isso que eu busco compartilhar com vocês. Mas é isso, vamos que vamos, só o primeiro, vamos ver o que mais vai acontecer.